começar nessa noite no texto de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Vamos nos colocar em pé. Vocês vão ficar muito tempo sentados. É também um exercício para levantar, descansar as pernas, o sangue descer mais facilmente. Ter um momento também de profundo respeito à palavra de Deus. Mateus 16, 13 a 17. A palavra de Deus diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Amém? Podem assentar. A revelação divina anunciada por Pedro. A palavra de Deus nos mostra nesse texto que Jesus queria saber o que os homens pensavam a respeito dele. E nós podemos observar o que eles realmente pensavam. Jesus levou seus discípulos para Cesareia de Filipos. Cesareia de Filipos ficava a 190 quilômetros de Jerusalém. Era um território dos gentios. E ali, em Cesareia, havia a influência de várias religiões. Era o centro do culto pagão. Era o centro do culto a Baal. Era perto do templo de César. E essa pergunta era fundamental para confessar o que as pessoas pensavam a respeito sobre Cristo, sobre a salvação. A pergunta é bem clara. Jesus chegou às partes das Cesareias e ele faz a pergunta, interrogou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que os homens dizem a respeito de mim? E podemos observar que a resposta ali foi: uns pensam que você é João, o Batista, que ressuscitou. João tinha sido cortado o pescoço, tirado a cabeça fora. Não poderia ser João. Mas havia um pensamento de que era João que tinha ressuscitado, que Jesus era o João ressuscitado. Havia um pensamento que era Elias. Havia um pensamento que era Jeremias. Então, o povo estava confuso. Muitos não sabiam na realidade quem era Jesus. E Jesus então faz essa pergunta. E Pedro, então, a resposta é dada, dizendo assim a respeito de Jesus: que ele era qualquer um, menos o que Pedro responde. Mas Jesus queria saber mais. Não apenas querendo saber o que é que o povo pensava a respeito dele, mas Jesus queria saber o que é que os discípulos pensavam a respeito dele. Jesus faz novamente a pergunta, lá no versículo 15, e disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Isso é que o povo pensa. O povo pensa que eu sou João, o povo pensa que eu sou Elias, o povo pensa que eu sou Jeremias, que eu sou alguém, um dos profetas que já morreu.
mas que está voltando à cena. Mas e vocês, discípulos? O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam que eu sou? Quem eu sou para vocês? E a palavra de Deus nos diz que Pedro dá uma resposta. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra de Deus nos mostra que essa pergunta era fundamental para confessar a respeito da pessoa de Jesus. O que é que nós pensamos a respeito sobre Jesus, sobre a salvação? Em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Jesus queria que Pedro, ou que os discípulos confessassem quem ele era. A confissão é necessário para a salvação. E a palavra de Deus nos diz isso. Essa era a confissão. A palavra de Deus é clara. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, no teu coração creres, deixa claro, se com o coração crê para a justiça, se com a boca se faz confissão para a salvação, é necessário a confissão. Em 1 João, no capítulo 2, versículos 18 a 23, 1 João, capítulo 2, os versículos 18 a 23. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. É necessário confessar quem é o Filho, pois quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai, não tem ninguém, porque o Filho também é Deus. É necessário confessar que tem o Espírito Santo, que tem o Filho, que tem o Pai na sua vida. A palavra de Deus ainda em 1 João capítulo 4, versículos 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Quem confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Quem não confessa, não é de Deus, é o anticristo, e já está no mundo. O anticristo não virá, já está no mundo. Nós já estamos nessa época, está claro a palavra de Deus, já está no mundo. É necessário então confessar. E Jesus faz essa pergunta, e Pedro então dá a resposta, falando a respeito de que Jesus é o Cristo. É espantoso ver quanto o povo estava confuso sobre Jesus. Em João capítulo 10, versículos 19 a 21,
João 10, 19 a 21, a palavra de Deus diz o seguinte: tornou-se, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? As pessoas estavam confusas a respeito de Jesus. Uns diziam que tinha demônio, outros diziam que não. Como que uma pessoa endemoniada podia abrir os olhos de um cego? Jesus tinha curado o cego. E as pessoas realmente estavam confusas a respeito da pessoa de Jesus. Os judeus pensavam que João havia ressuscitado. João veio no espírito e poder de Elias. Em Lucas capítulo 1, 13 a 17, a palavra de Deus diz assim. Lucas 1, 13 a 17. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João tinha vindo no poder do Espírito, o mesmo poder que tinha Elias. Deus estava dando a João poder do Espírito para testemunhar, para preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esta revelação foi concedida pela graça. Ela foi concedida a Pedro pela graça. Deus havia escondido essas coisas dos fariseus e saduceus. Em Mateus 11, 25 a 27, a palavra de Deus diz assim. Mateus 11, 25 a 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão um Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A palavra de Deus nos diz que essas coisas foram escondidas aos fariseus, aos saduceus, aos doutores da lei, mas elas foram reveladas aos pequeninos. Quem eram esses pequeninos? Homens simples, pescadores, homens que Jesus chamou e fez deles pescadores de homens, e fez com que eles tivessem um entendimento maior do que muitos sábios. E a pergunta que foi feita: quem dizem os homens que eu sou? Podemos observar, essa revelação foi concedida pela graça, a graça maravilhosa de Deus. Mas ela não foi pela primeira vez dita, ou essa única vez foi dita que Jesus, o Filho de Deus, que Jesus era o Messias. A palavra de Deus nos mostra que os discípulos também confessaram a respeito de Jesus como Filho de Deus, como Messias. Em Mateus 14, 33, a palavra de Deus diz o seguinte, Mateus 14, 33. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando foi isso que foi dito a respeito de Jesus como Filho de Deus? Quando Jesus acalmou uma tempestade. Depois que os discípulos observaram o poder de Jesus, a autoridade de Jesus sobre aquelas ondas, sobre a tempestade, que Jesus mandou que parasse o vento. A palavra de Deus nos dá certeza,
os discípulos disseram: és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós podemos observar que Pedro também já havia confirmado a respeito de Jesus. Em João capítulo 6, versículos 68 e 69, a palavra de Deus diz assim, João 6, 68 e 69. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui está. Muitos discípulos estavam dizendo que o discurso de Jesus era muito duro, que ele pregava veementemente e que feria a sensibilidade de alguns. E Pedro disse: olha, alguns estão te deixando. E Jesus disse: se vocês quiserem ir, podem ir também, não tem problema não. Podem ir. Mas aí Pedro voltou a si e disse: Jesus, Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Para que lugar que nós iremos? Não tem outro caminho. O caminho é o Senhor. Tu és Deus. A declaração de Pedro é muito forte. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem diz os homens que eu sou? E vocês, discípulos, quem vocês acham que eu sou? Quando André apresentou seu irmão a Jesus, ele o fez com base na convicção de que Jesus era o Messias. João capítulo 1 e o versículo de número 41. A palavra de Deus diz o seguinte, João capítulo 1 e o versículo 41. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Jesus queria saber o que os seus discípulos pensavam a respeito dele. E Simão então responde claramente, voltando a Marcos capítulo 16, voltando ao texto, a Mateus 16, o que a palavra de Deus nos diz? Mateus 16, 13 a 17. O que os homens pensam a respeito de Jesus? Uns acham que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa era a confirmação da revelação que vem de Deus através de Pedro. Pedro deu essa resposta não por ele mesmo, mas ele deu essa resposta que veio da parte de Deus. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Quem é Jesus? Quem diz os homens que eu sou? E vocês, discípulos, que vocês acham que eu sou? E você que está aqui hoje, essa noite, quem é Jesus para você? O que ele representa para a sua vida? Ele é apenas um personagem histórico que mudou a história antes e depois de Jesus, antes e depois de Cristo, até as certidões de uma casa ou de um lote que você vende, vai dizer, descer depois de Cristo.
A história está marcada até numa transferência de imóvel. Mas quem é Jesus para você? Apenas esse personagem histórico? Um milagreiro que fez muitos milagres? Que curou cegos, que curou aleijados, que ressuscitou morto? Quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Para Pedro, ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Messias, aquele que haveria de vir. Tu és o prometido, que desde a eternidade é para vir. Que desde o Gênesis está prometido que viria e que esmagaria a cabeça da serpente. Que de Gênesis a Apocalipse é o esperado. Ele é o Cristo. É necessário que confesse que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele é aquele que morreu, que ressuscitou, que está vivo à direita do Pai, orando por mim e por você, que Ele é aquele que voltará para levar aqueles que creem nele como Messias, como prometido, como Deus. Ele deu a sua vida, Ele a tomou de volta. O sepulcro não pôde retê-lo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele se apresentou de várias maneiras e em várias ocasiões. E quando Ele voltar novamente, nós o encontraremos nas nuvens com poder e grande glória. Não mais na terra, mas nas nuvens. Nós o veremos. Todo joelho há de se dobrar, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o meu Salvador, é o meu Senhor, é aquele que eu hei de ver. Não porque mereço, não porque tenho mérito, mas porque creio que Ele veio de Maria. Mas Ele veio antes do céu, porque Ele já existia, mas Ele se fez carne. Ele se fez homem, Ele habitou entre os homens, Ele viveu na terra, Ele ressuscitou, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e voltará com poder e grande glória para levar aqueles que creem nele. Você crê? Vai ser o dia mais feliz da minha vida. Vai ser o dia mais feliz daquele que é crente. Mas vai ser o dia mais tenebroso daquele que não aceitou Jesus. Porque naquele dia, duas frases serão ditas. Aqueles que creram no Senhor vão receber: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Mas aqueles que não creram: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. E serão lançados no lago de fogo e enxofre, e ali haverá ranger de dentes, sofrimento eterno, separação de Deus. Nunca mais verão a Deus, nunca mais terão paz, nunca mais terão alegria, só sofrimento. Escolhe o que você quer ouvir de Jesus naquele dia. A sua escolha enquanto você está vivo. Depois que você morrer, não tem mais escolha. Depois da morte, a Bíblia diz: segue-se o juízo. Quem é Jesus para você? Nessa noite, Deus está lhe dando a oportunidade para você reconhecer Jesus como a pessoa certa, o Messias, o prometido, aquele que haveria de vir, que já veio, mas que vai voltar com certeza absoluta. Quer você creia, quer não, quer você acredite, quer não, quer você viva conforme a palavra de Deus, quer não, Ele vai voltar.
Nessa noite, Deus está lhe dando a oportunidade para você se arrepender dos seus pecados. Confessar os seus pecados a Deus. Dizer, eu quero andar com esse Cristo. Porque eu quero viver com Ele não só aqui. Eu quero viver com Ele na outra dimensão. E eu vou me encontrar com Ele depois que eu morrer, ou que Ele voltar primeiro. Eu vou me encontrar com Ele nas nuvens. Com poder e grande glória. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Ele veio de Maria? Você crê que Ele morreu? Você crê que Ele ressuscitou? E Ele está à direita do Pai? Você crê que Ele voltará para te buscar? Se você crê nesse Cristo e quer entregar a sua vida, você nos visita e ainda não fez essa decisão, levante a sua mão onde você está. A igreja está orando por você. Se você quer entregar a sua vida para Cristo, se você quer ir morar com Ele no céu, só tem esse jeito, aceitando Jesus como seu Salvador. Alguém que nos visita, quer entregar a sua vida para Cristo, levante a sua mão onde você está. Esse é o momento em que a igreja está orando. Todos os irmãos que já são crentes devem estar orando, intercedendo para que as pessoas amigas possam crer nesse Cristo. Alguém nessa noite que quer crer nesse Cristo maravilhoso, entregar sua vida para Ele, que quer reconhecer Jesus como Messias, como aquele que é Deus, e que tem todo o poder, e que vai nos buscar, vem nos buscar, e vai nos levar para vivermos com Ele para sempre. Alguém nessa noite quer ir viver no céu com Jesus para sempre, quer entregar sua vida a Cristo aqui, levante a sua mão. Esse é o momento da sua decisão, do seu encontro com Deus, de sair dessa dimensão e entrar na dimensão do eterno. Só pela fé que você entra na dimensão do eterno. É quando você aceita Cristo, aí o Espírito Santo vem morar dentro de você, e aí você passa a não ser simplesmente humano, mas você se eterniza, porque você aceita Cristo, e o Espírito de Deus que é eterno, passa a morar dentro de você. E esse Espírito que nos dá garantia, é o Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Alguém nessa noite, alguém que está afastado de alguma igreja evangélica, ou talvez da nossa mesma, saiu, o mundo te levou por algum tempo, e nessa noite você quer se reconciliar com Deus e com a igreja de Jesus. Onde você está? Levante a sua mão, dizendo, eu quero me reconciliar com Cristo, eu quero voltar para Deus, eu quero assumir um compromisso com Cristo e com essa igreja, eu quero me tornar membro dela. Eu não quero ficar só com um pé no mundo e outro aqui dentro. Eu quero assumir um compromisso com Cristo. Eu quero ser de Deus. Eu quero levar a sério as coisas de Deus. Eu quero viver com Jesus. Alguém nessa noite? Esse é um momento entre você e Deus. Um momento de reflexão. De você permitir que o Espírito de Deus lhe convença do pecado, da justiça e do juízo. Não vamos insistir. Nós vamos continuar adorando a Deus. Mensagem musical 291 do Inário para o Culto Cristão. Vamos dar graças a Deus. Graça maior que todo
pé, irmãos, aqueles que puderem. Vamos cantar essa última estrofe. Toda a sensibilidade do nosso coração. Se você nesta noite ainda não parou para tentar mensurar, se é que possamos mensurar essa graça maravilhosa do amor de Deus, graça insondável. Pense agora, reflita no que Deus tem feito por cada um de nós, desde o ar que respiramos, que não pagamos nada por ele, até a mais preciosa dádiva, que foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, reconheceu e disse com aquela resposta tão linda: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos cantar a última estrofe.